Pais amados, mais uma palavra para o meu e seu coração. Continuando a nossa tríade do Evangelho de João, vamos para o capítulo de número 4. Amado, Deus sempre tem uma palavra para nós, Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, nós vamos ler um único versículo do Evangelho. E você pode nos acompanhar. Eu tenho esse versículo desse capítulo como o texto áureo deste capítulo, que é o João capítulo 4, versículo de número 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, nós vamos falar um pouco acerca da fonte da vida. Nós vamos falar sobre a missão de Cristo, o Salvador do mundo, a fé autêntica, para que você possa caminhar um pouquinho. Aqui Jesus e a mulher samaritana. Então vamos caminhar um pouquinho nas Escrituras? Você me acompanha, por favor. Capítulo 4 de João. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos estar comentando no geral. Então você já está acostumado, já pegou o 1, 2 e o 3, e agora você vai estar junto conosco, meditando no capítulo de número 4, depois você lê o capítulo 4 com tranquilidade em casa. Amados, a maioria das pessoas do país de Jesus desprezava os samaritanos, mas Jesus amava a todos. Ele tratava de modo igual o rico, o pobre e as pessoas de diferentes raças. A mulher samaritana era muito diferente de Nicodemos. Nicodemos era um homem muito bom, mas ele primeiro teve que crer em Jesus para então tomar posse da vida eterna. Esta mulher não era boa. Jesus sabia que ela era uma mulher indigna, mas ele queria salvá-la. Assim como Nicodemos, ela também foi salva porque creu em Jesus Cristo. Amados, aqui nós vamos ver algumas coisas importantes. Jesus disse a ela que ele poderia lhe dar a água da vida, a qual ela precisava para satisfazer a sua sede espiritual. No Evangelho de João, a palavra vida é usada pelo menos 36 vezes, e 17 vezes ela vem em seguida da palavra eterna, vida eterna. Amados, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. A vida que Jesus dá, Zoe Aion, é a vida eterna. Nós já sabemos que Jesus tinha vida em si mesmo. João 1,4, lembra que nós lemos? Que aqueles que creem em Jesus têm um novo nascimento e recebem a vida eterna. Que Jesus dá a água da vida àqueles que a aceitam. Amados, a samaritana falou sobre os seus próprios costumes de culto a Deus. E Jesus começou a dialogar com ela e disse que o lugar e os costumes de adoração não eram a coisa mais importante. O que era importante é que Deus é espírito e que as pessoas devem adorá-lo como ele é realmente, ou como ele realmente é. Amados, costumes religiosos ou fato de alguém ser membro de uma igreja, por si só, não agradam a Deus. Deus nunca se satisfaz a menos que a adoração seja em espírito e em verdade. A adoração em verdade é aquela que está de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Amados, a adoração em espírito tem que ser sincera e em conformidade com o Espírito Santo de Deus que te leva a prostrar-se diante de Deus. Essa palavra, a adoração, é latreia no grego. E prostrar-se é proskineu, que é ajoelhar-se, se curvar diante da divindade. A mulher samaritana soube que Jesus não era um homem comum, porque ele lhe disse tudo quanto ela havia feito. Neste momento você começa a entender porque Deus fala ao teu coração, dizendo o que você tem feito. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o homem, porque ele fez o homem, o espírito do homem. Quando Jesus disse a ela que ele era o Salvador prometido, que
que Deus havia de enviar ao mundo, ela creu nele automaticamente. Por isso, ela voltou apressadamente à sua vila, à sua rua, à sua cidade, o seu local de habitação, para falar a todas as pessoas sobre Jesus. Amado, isso aqui é um chamamento para você que conhece a Jesus, que entende que Jesus é o Salvador. Pegue esta palavra, distribua essa palavra aos corações, leve esta palavra aos corações. As pessoas precisam entender que Jesus é o Salvador. Ele é o caminho que conduz ao céu. Ele é a verdade e a vida. Leve essas palavras às pessoas, porque essa é a verdade. Quando Jesus lhes contou que o Messias estava ali, na sua cidade, eles correram até o poço para vê-lo. Quando ela chegou ali, falou assim: olha, o Messias está aqui, venham vê-lo. Eles automaticamente correram para vê-lo. Jesus ficou ali com eles por 2 dias, 48 horas, ensinando-lhes o caminho da salvação. Hoje nós temos um culto, quando nós passamos 10 minutos do horário do culto, as pessoas começam a murmurar. Amados, eu não sei o que está acontecendo. Ou vocês conhecem muito de Jesus, ou vocês não conhecem nada de Jesus. São 2 situações. Jesus passou 2 dias ensinando-lhe o caminho da salvação. Amados, o povo disse: agora cremos porque nós mesmos o ouvimos falar e não pelo que você disse. E sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Amado, neste momento, nós começamos a ver aqui um processo de transformação. Amados, eu quero te dizer uma coisa: cada um de nós precisa crer em Jesus e ter um encontro pessoal com ele. O povo primeiramente ouviu a respeito de Jesus pela boca daquela mulher, mas isso não foi suficiente. Talvez você já tenha ouvido sobre Jesus através de seus pais, de um pastor, de um amigo. Mas apenas ter ouvido falar de Jesus ou ter estudado sobre ele não é suficiente. Você precisa encontrá-lo pessoalmente e crer nele como seu Salvador. Amado, este é o momento de reflexão para que você possa entender que Jesus, ele é o Senhor da tua vida. Jesus, depois dessa situação, ele começa a falar acerca de uma situação interessante, amados. Ele começa a falar sobre a ceifa e os ceifeiros. E depois, ele cura o filho de um funcionário público. Alguma vez você já pediu a Jesus para curar alguém? Um funcionário público pediu a Jesus que curasse o seu filho. Jesus não foi ter com o menino, ele apenas disse ao pai que o menino ficaria bom. E o pai creu nas palavras de Jesus. É uma coisa maravilhosa saber que Jesus ainda tem o mesmo poder que sempre teve. Nós podemos ser curados de enfermidades apenas orando e crendo nas palavras de Jesus. Amados, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Aqui eu fiz um apanhado geral do capítulo. E agora eu quero te dizer uma coisa muito simples para nossas vidas. Olha, amados, Jesus é a fonte da vida. Não querendo ser visto como alguém que competia com o ministério de João, Jesus retornou a Galileia. Nessa viagem, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui nós vemos no versículo 4:4, que diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amados, deve-se observar que atravessar Samaria não era uma necessidade geográfica da viagem de Jesus, mas uma necessidade da sua missão. A divisão entre os judeus e samaritanos era famosa. Divisão que Jesus não poderia reconhecer, nem queria reconhecer. Olha, os samaritanos eram rejeitados por causa da mistura étnica que tinham com os gentios e por sua natureza diferente de adorar a Deus
o Todo-Poderoso, Yahvé, Yud-He-Vav-He. Amados, com seu centro no Monte Gerizim. Eu quero te falar uma coisa. Quando Moisés foi receber, e Deus foi falar para ele sobre bênçãos e maldições, ele botou o povo sobre o Monte Ebal e sobre o Monte Gerizim. Monte Ebal, lembre da palavra mal. Monte Gerizim, lembre da palavra bonzinho. Do Monte Gerizim, as pessoas falavam as bênçãos boas, as coisas boas. Do Monte Ebal, as pessoas falavam as coisas, as maldições, era o que era mal. Estou lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, bênçãos e maldições. Depois você lê lá. Amados, eles moravam no Monte Gerizim. E aqui eu quero trazer algumas informações para nós. Nessa montanha, os samaritanos haviam construído um templo que rivalizava com o dos judeus em Jerusalém, em Jerusalém. A volta de Jesus por Samaria deu ocasião a um dos diálogos mais fascinantes registrados na Bíblia Sagrada. Descansando ao lado de um poço, Jesus encontrou uma samaritana que levava uma vida imoral. A conversa deles caminhou em dois níveis, a espiritual e o temporal, com a mulher constantemente achando desculpas para não deixar Jesus ter acesso ao seu mundo interior. Seu primeiro choque se deu quando Jesus falou com ela, algo que não era casual, que não era normal naquela época entre um judeu e uma samaritana. Jesus não respondeu às perguntas dela, mas às necessidades que ela revelava, oferecendo-lhe a oportunidade de receber água viva. No capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Amados, aqui vemos muito a intenção do ministério de Jesus de levar as pessoas a reconhecer a situação da sua vida e depois o arrependimento e a nova vida que ele oferece. Essa nova vida é uma vida para alguém que busque honrar e busque adorar a Deus diariamente, em espírito e em verdade. O lugar do culto não é importante, como eu já falei agora há pouco, mas sim um objeto do culto. A palavra adoração, eu já falei para você que vem de latreia, de adorar. E vem do latim, que significa falar a, numa atitude de honra e respeito para com Deus vivo. Então, meu amado, aqui começa uma palavra para o meu e seu coração. Agora, qual é a missão de Cristo? A missão de Cristo do capítulo 4, versículo 27 ao versículo de número 38. Quando os discípulos voltaram da cidade, nada perguntaram a Jesus sobre a sua conversa com a samaritana. Quiseram saber apenas se ele estava bem. Talvez tenham pensado que a fome o privava do bom senso, levando-o a falar com aquela mulher. Jesus aproveitou a ocasião para continuar a ensinar os discípulos, dizendo que sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Está aqui no 4, versículo de número 34. Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amados, nós vemos algo interessante. Jesus estava claramente em uma missão dada e dirigida por Deus. Que missão era essa? Confrontar as pessoas. Deus está falando para você, meu amado, que você tem que confrontar as pessoas, levando a solução para a vida delas. Pessoas que estão em sofrimento profundo e que precisam da graça de Deus. Você tem que levar essas pessoas a pensar e tem que levar a palavra que ampara o cansado. Nesse exato momento, eu vou ler um texto para você que está no livro de Isaías, capítulo 50, versículo de número 4, que diz assim: o Senhor Yahvé, o Jeová, me deu uma língua erudita,
para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Aqueles que aprendem, será assim que eu desperta o meu ouvido para aprender como aqueles, como um discípulo. Você é um discípulo de Jesus. Você tem que estar aprendendo a cada dia levar essa palavra que ampara o cansado. Jesus demonstra aqui que nós precisamos estar preparados para esse trabalho de confrontar as pessoas. Todas as pessoas, como ficou no caso evidente da mulher samaritana. Amados, com a verdade a seu respeito, Jesus disse aos discípulos que os campos já branqueiam para a ceifa. 4:3. Amado, como isso é importante nós sabermos, amados, que nós precisamos levar essa palavra às pessoas, porque eles necessitam ter essa palavra que mude a vida. Amado, nós precisamos estar levando uma palavra que ampara o cansado. Amado, aqui, olha só, 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amados, as pessoas estão aí esperando para ouvir a palavra. Nós somos os bons ceifeiros de Cristo para ministrar essa palavra aos corações, para que Deus possa ceifar vidas para o seu reino. E quando alguém entra nesses campos para trabalhar, não faz diferença se ele planta a semente ou se realiza a colheita. Essa é uma verdade importante, porque nunca deve haver competição entre os cristãos nos diferentes campos de trabalhos. Todos devem compartilhar da alegria de ver o reino de Deus ser implantado e ampliado. Deus está te chamando para esta grande obra. Amado, Jesus é o Salvador do mundo. Capítulo 4, versículo 39 a 42. Preste bem atenção. O encontro de Jesus com a mulher no poço e a divulgação que ela fez da conversa que teve com Cristo levaram os muitos samaritanos a crer em Jesus depois que se encontraram com ele pessoalmente. Essas pessoas creram não por causa do que a mulher dissera, mas porque elas mesmas tinham crido que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 4:42, que diz assim: e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amado, essa confissão dos crentes de Samaria de que Jesus era o Salvador do mundo encontra-se na palavra escrita de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. 1 de João. Eu gostaria de ler com você. 1 de João, capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Aquela palavra dos crentes de Samaria, logo após João escrever a primeira epístola ou carta de João, no capítulo 4, versículo 14, ele cita aquele fundamento teológico e teleológico. Talvez você não tenha ainda ouvido a palavra teológico. A palavra teológico vem de 2 palavras, teos, Deus, e logia, estudo das coisas de Deus. E a palavra teleológico vem de 2 palavras também do grego, que é a mesma palavra, teos, Deus, e teleios. Teleios significa finalidade, ou seja, aqui nós vemos que existe uma finalidade. Jesus é o Salvador do mundo. Nesse momento, unicamente por meio de Jesus o mundo pode ser salvo. E essa salvação é de fato para todas as pessoas no mundo que o aceitaram como Senhor e Salvador de vossas vidas.
Amados, capítulo 43 ao 54, nós vamos falar sobre a fé autêntica. Fé autêntica. Aqui nós vemos quando Deus curou aquele jovem que o pai chega pedindo. Depois dessa passagem por Samaria, Jesus chegou a Galileia. Ali encontrou um oficial do rei, que nós falamos agora há pouco. Ele era um funcionário público. Amado, o filho dele estava à morte. Jesus comentou com a fé dos galileus. Como a fé dos galileus dependia de sinais, milagres que ele fizesse. O contraste é interessante porque os samaritanos creram por causa da sua palavra. 4:41, quando ele diz dessa maneira: preste bem atenção à palavra de Deus. Olha só. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Eles não esperavam, irmãos, eles não esperavam milagres, sinais e maravilhas, só pela palavra. Eles creram, muitos creram nele. É nessa hora que nós sentimos a fé autêntica sendo gerada no coração destes homens e mulheres que estavam ali, por causa da sua palavra. Enquanto os judeus criam por causa de sinais e prodígios. Versículo de número 48 diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas os samaritanos criam só pela palavra. Como Jesus diria mais tarde a Tomé, depois de ressuscitar: bem-aventurados que não viram e creram. No capítulo de número 20, versículo de número 29. Eu vou ler para que você veja aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela explica a si mesma. Quando nós estudamos teologia, nós vemos que na hermenêutica é a primeira lei. A Bíblia explica a si mesma. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. E essa palavra fica para o meu e o seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Leve essa palavra a pessoas, ministre a corações, porque pessoas crerão em Jesus e mudarão de vida e estarão com Ele na eternidade por causa de tua vida, que será a mola propulsora para levar palavra para aqueles necessitados. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica com Deus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.